Salve, salve, criaturas, tudo bom? Aqui quem fala é Kalil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindo a mais um Dr. Wood. Hoje estou aqui com a Kika Kasmasmi. Tudo bem, Kika? Tudo bom, prazer. Que delícia estar aqui com você. Obrigado você pelo seu tempo, Kika. Adorei você ter aceitado o convite, viu? Eu fico um pouco tímida com as câmeras, mas vamos embora. Não, hoje é só eu aqui, eu e você aqui, ó. Só pra conversar mesmo. Mas me fale mais, Kika. Eu queria entender um pouco sobre a sua trajetória. Onde você se formou, onde você nasceu, como você se tornou uma arquiteta. Vamos lá. Eu nasci em São Paulo. Eu me formei na FAAP. Numa época que a FAAP estava começando a fazer arquitetura, era a mesma grade que tinha no Mackenzie. Foi muito legal porque foi uma desconstrução, assim, era um lugar onde eu fazia muita oficina de madeira, oficina de metal. Foi um lugar bem lúdico, assim, diferente do Mackenzie, que é mais técnico. A FAAP me desconstruiu bastante como pensamento e criação. Uhum. Saí de lá, trabalhei durante uns 5, 6 anos num escritório que fazia prédios, muitos prédios comerciais. Que legal. Fiquei muito tempo lá e eu comecei a cansar. De lá eu fui para uma construtora do meu cunhado, também, na época, e eu comecei a desacreditar um pouco na arquitetura, que eu nunca fui uma pessoa muito comercial. Eu nunca gostei dessa coisa de fazer para vender. Eu acho que a gente tem que fazer para sentir, fazer para o ser humano. A arquitetura, para mim, a gente estava falando disso agora, né? Ela tem que ser... Primeiro você tem que olhar para o outro, para depois nascer essa arquitetura, né? E eu achava aquela arquitetura comercial de prédios... micro quartos, micro apartamentos ou apartamentos grandes na época de... eu estou um pouco mais antiga, mas eu estou falando de mais ou menos da década de 90, assim. E eu meio desacreditei um pouco na arquitetura, né? Daí eu me formei, fui morar um tempo em Londres. Quando eu voltei, eu falei, eu quero dar um tempo, acho que eu não vou ser arquiteta. Verdade. Verdade. Aí eu trabalhei um pouco com eventos, com a parte mesmo de produção de eventos, que tem a ver com arquitetura. Depois trabalhei um tempo numa administradora de condomínio de uma tia minha, uma administradora bem grande. Eu cuidava da parte de obras. Aí um dia, em 96, 97, a gente tinha uma indústria de tecidos, né, para decoração, e meu tio, irmão da minha mãe, já falecido, ele era muito visionário, ele estava sempre na Europa, era um cara que estava... e daí ele foi para a Feira de Milão e ele me chamou, falou, vamos comigo. E eu fui, daí eu visitei Casina, foi assim, a Feira de Milão nem era essa coisa hoje que é super cool, era uma coisa mais restrita mesmo. E eu lembro de eu sentada numa vitrine da onde que era? Num sofá, assistindo um desfile da Pucci e entendendo que a arquitetura era muito mais do que aquela coisa de construir predinhos ou sabe, projetar predinhos e fazer. Era uma coisa, tinha a ver com moda, tinha a ver com arte, tinha a ver com design, tinha a ver com... E eu voltei mais encantada com isso. Na época, a filha dele, a minha prima, trabalhava com Léo Shetman. Eles eram muito parceiros, são muito amigos até hoje. E ela falou, vamos abrir um escritório juntas. E a gente começou juntas um escritório de arquitetura, eu e ela. Daí ela casou, foi ter filho, teve uma outra vida e eu continuei step by step ali. Com o escritório. Com o escritório. Uma obra aqui, outra obra ali, uma obra aqui, ainda meio crua, né? Eu uma vez escutei o Kogan falar e eu concordo plenamente. Não, um escritório de arquitetura que se diz alguma coisa antes dos seus 20, 30 anos de trajetória, não sabe nada da vida. A arquitetura é pra vida, né? Uhum. Cada dia a gente aprende mais. Com o dia a dia, com a obra, com o cliente, com os fornecedores, com a tecnologia, com tudo, né? Com o repertório dos nossos projetos.
E daí foi isso, e aos poucos eu brinco que eu tenho um trabalho de formiguinha, assim, eu não tenho pressa, porque eu acho que eu quero respeitar esse caminho do aprendizado. E o meu escritório foi crescendo aos poucos, os projetos foram se tornando maiores, os clientes foram... uns faziam apartamento aqui, me chamavam para fazer casa de praia ou casa campo, alguma coisa assim. Eu tô fazendo muita coisa de segunda casa ultimamente, que eu tô adorando fazer coisas fora de São Paulo. Aí teve uns 7, 8 anos atrás, eu resolvi explorar um pouco. Eu vou à Bahia, eu vou a Trancoso, Caraíva, Corumbau, aquela região toda, eu vou há mais de 20 e poucos anos. E uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi que eu queria fazer uma casa naquela região, junto com um amigo meu, que é um arquiteto. E daí a gente resolveu fazer uma casa toda em madeira como se construía lá, uma madeira roliça com fechamento de tábua. E fizemos no Outeiro das Brisas, que é um lugar na Praia do Espelho. Isso foi que ano? Faz tempo? Deve fazer uns 8, 9 anos. 9 anos já. Não sei se tudo isso. Acho que sim. Mas antes disso, o meu primeiro contato com a madeira foi o senhor que fez. É mesmo? Fui eu? Foi. Eu nunca me esqueço que eu já tinha um escritório que eu tenho hoje no mesmo local. Trabalhava comigo um arquiteto um parceirão, que era o Felipe. Eu adoro o Felipe, cara. Ele é demais. Ele é. E daí eu tava lá em cima fazendo alguma coisa, a gente ia orçar alguma esquadria de madeira da Amado. E você chegou com uma caixinha de madeira e ele começou a contar para ele o que era CLT, o que era MLC. E ele ficou encantado. Eu lembro dele falando: "Ki, desce aqui". Aí eu desci, cruzei você e como que chama? O Alex. E você começou a me mostrar o mundo encantado da madeira. E eu fiquei alucinada. Nessa época, eu estava com um cliente que é um querido, que ele estava com um projeto que veio através de um outro amigo meu, que faz interiores, e me chamou a fazer arquitetura junto com ele, que é o Paulo Casté. E ele falou: vamos fazer essa casa? Eu falei: vamos. Ele é um DJ, não sei se você se lembra disso. Claro que eu lembro. Foi uma das primeiras clientes. Uma das primeiros clientes, né? E a gente estava começando a fazer uma casa, ele era super aberto, super moderno. Eu propus para ele, falei: olha, chegou um maluco aqui, me falando ninguém, eu não tinha visto uma casa em MLC, não tinha escutado falar sobre isso. Eu lembro que até confundia as siglas, eu falava: o que é MLC, o que é CLT, não tô entendendo o que tá acontecendo, mas eu, como uma boa vendedora, né, eu virei para ele e falei: você quer fazer uma coisa inovadora? Vamos tentar fazer uma casa em MLC, vamos partir para isso. E daí a gente fez um projeto, ficou maravilhoso, não sei se você lembra. Eu lembro, eu que desenhei. Você que desenhou, né? Ficou maravilhoso. Acho que não sei se foi um dos primeiros projetos que você fez, eu não sei. Foi, assim, Cara, foi sensacional. Aquele projeto a gente fez até... Cara, no começo, vou falar pra você um pouco. No começo era muito difícil. Então o que eu fazia, na verdade, no começo da Reúde, eu pegava as maletinhas, que é essa maletinha que você falava, e batia de escritório a escritório, para mostrar o trabalho. E poucas pessoas assim me recebiam de braços abertos. Eu falava assim: esse cara é maluco, que nem você falou, né? Esse cara é maluco. E é muito difícil você vender uma coisa que não existe, que você nunca executou por completo, tem a experiência, né? Uma coisa que você falou realmente, que eu concordo muito bem, que foi que o Kogan falou, né? Que ele falou que, cara, um escritório depois de 20 anos que ele começa a ter. E a experiência que você vai ao longo dos anos, você cresce muito. Tem 2 jeitos de você conseguir experiência: é lendo e vendo e conhecendo a experiência dos outros. E por isso que eu acho que eu estudo muito, eu aprendo muito, leio muito para adquirir as experiências. Um livro que você lê, numa vida de uma pessoa, você adquiriu, nem que se adquirir 20% do que está escrito ali, você já conseguiu adquirir muitos anos de vida ali para você crescer. Acho que esse é um negócio. E a própria experiência, como você está falando, de viver cada dia mais para você adquirir isso, né? É repertório de obra mesmo, né? E como eu faço
95% de residencial, o meu contato com o cliente é muito próximo, então não tem como. Eu brinco que o projeto e a obra existe um gap muito grande e não tem como você não acompanhar, é um processo, é um casamento. Sim. Eu caso com os meus clientes por 2 anos, pelo menos. E as soluções vêm vindo, né? E acho que o ponto principal, e olha que eu já recebi bastante gente aqui, e eu analiso isso toda vez que uma pessoa senta aqui, e isso pra mim é muito importante, é o acreditar, né? Uma vez que você acredita no que você faz, que você gosta do que você faz, isso eu falo pra todo mundo que eu amo o que eu faço, né? Eu não trabalho, na verdade, eu tô aqui porque eu tô me divertindo, tô lá porque eu tô Posso dizer fazendo, o mesmo, sabe? A mesma coisa, e a gente acredita muito, tudo que você faz na vida vai ter seus altos e baixos. Tudo sim, na vida. Sim. E é aquela fé que você tem, aquele acreditar que você tem, que você fala assim, não, cara, eu entendo, isso é só mais uma fase, isso vai se passar, mas o importante é não quebrar o seu acreditar e a sua fé. Sim. Né? Porque você vê os melhores escritórios hoje, não são os escritórios que... Você olha eles hoje, porque hoje eles têm um know-how, hoje eles desenvolveram aquele know-how e eles têm os 20, 30 anos de carreira deles, né? E por isso que eles são um dos melhores escritórios, né? Que eles acreditaram, seja na fase baixa ou na fase alta, né? De que aquilo ia dar certo, que aquilo era muito mais forte do que realmente somente uma situação a qual você está passando. Eu concordo plenamente. Eu acho engraçado porque a arquitetura não é marketing, né? Hoje em dia o Instagram mudou muito a cara da arquitetura, essa mídia social, 3D, assim, a maioria dos meus arquitetos trabalham comigo fazem uns 3Ds maravilhosos, mas o dia a dia é totalmente diferente. Eu brinco e falo, fazer 3D lindo, maravilhoso é ótimo, mas e aí? Como faz isso acontecer, né? Tanto naquele projeto, no nosso cliente do DJ, aquele projeto a gente já desenhava em SketchUp naquela época. Exatamente. A maioria das arquiteturas desenhava tudo em DWG, né? E a gente fez ainda dentro do SketchUp a gente utilizou uma função que ele poderia andar como se fosse um joguinho de computador para ele visualizar a casa. Não sei se você lembra disso. Lógico. Acho que a gente tem encontros, eu brinco quando as pessoas falam, pô, você conhece a Riud, você conhece o Kalil? Eu falei, cara, o Kalil pra mim é o começo de uma grande transformação do meu escritório. Eu conheço o Kalil há muito tempo, a gente é amigo antes de qualquer coisa, porque acho que quando ele tava começando a fazer barulho e trazendo essa novidade toda, a gente se cruzou e se esbarrou por alguma coincidência do destino. E não só essa casa, não sei se você se lembra, eu fui chamada para fazer uma concorrência no sul de Minas para uma marca de café, para fazer um armazém de café. Eu lembro, claro que eu lembro. E eu falei, cara, se é pra fazer alguma coisa divertida e diferente, vamos fazer um armazém em madeira. E os caras ficaram alucinados com aquele projeto. A gente fez um armazém, ficou a coisa mais linda do mundo, todo em madeira, assim, pô, ninguém sabia o que era isso. Eu lembro dos caras falando, esse teu projeto é incrível, mas a gente tem medo de fazer isso em madeira. Como que funciona o maquinário? Como que vai fazer? Falei, gente... Pelo amor de Deus, eu preciso contar para vocês que a madeira é assim, não é a casa dos 3 porquinhos, pelo contrário, entendeu? Ela vence vãos incríveis, ela é a última a pegar fogo. Daí aquela história toda, né? Ela é renovável, aquela história que é de fato muito importante, sim. Que a gente tem que ficar quase um roteiro para falar, para vender, mas é verdade, as pessoas têm muito preconceito, né? E lá eu esbarrei com o primeiro preconceito. O meu cliente, a casa, acho que o projeto ficou incrível. Ele acabou indo morar em Nova York, a gente não executou a casa. Esse projeto desse armazém de café, os caras ficaram alucinados, ficaram com medo de fazer, e eu ficava sempre com uma sementinha, cara, eu preciso fazer alguma coisa, em madeira, eu quero fazer alguma coisa com a Riud. Paralelo a isso, eu comecei a fazer minhas casas em madeira lá em eucalipto roliço, em tábua serrada. Eu brinco que eu tô numa região no sul da Bahia, que tem uma região que veio dos índios pataxós, né? Então, tipo, a técnica em madeira que os caras têm lá é uma coisa absurda. E é uma região de muita plantação de eucalipto. A gente tem a Veracel, tem várias indústrias de eucalipto lá é muito mais para papel, né? Para papel celulose. Se bem que eu acho que esse mercado está mudando um pouco, né? Você pode dizer mais do que eu. Então é uma região muito rica em
em eucalipto, tem umas madeiras nativas incríveis lá, né, Paraju, tem várias madeiras, tatajuba, tem umas coisas bem interessantes. Então eu comecei a entrar nesse mundo da madeira e entender que a obra em madeira, ela deixa de ser uma obra, tem muitas vantagens. Uma, que você trabalha com uma mão de obra especializada. Uhum. Principalmente lá, eu brincava que quando eu entrava na obra eu tinha vontade de chorar. Porque era uma carpintaria aquilo, era um encaixe, sabe, você estava acostumada com sobe alvenaria e joga argamassa, e joga chapisco, e joga não sei o que, e faz fundação. Óbvio, não estou anulando, pelo contrário, acho que as coisas têm que coexistir, né? Uhum. Mas a gente tem que saber usar melhor o material em cada situação. Mas de qualquer forma, paralelamente a isso, começou esse caminho dos meus projetos, que hoje meu escritório tem uma boa parte dos projetos lá na região do sul da Bahia, que eu adoro fazer. Você tem uma casa lá, não tem? Eu tenho uma casa lá, eu fiz uns módulos em madeira lá, que eu cheguei a orçar em madeira engenheirada com você. Sim. Mas eu entendi a importância. No fim, os módulos que eu fiz em madeira engenheirada lá, em madeira roliça. Na verdade, eu fiz serrada lá. Sim. Fiz com pinos, com eucalipto. Não, todos os módulos foram com pinos autoclavados. Sim. A casa todinha com pinos autoclavados. Obviamente fizemos a fundação, tiramos do solo e a partir daí é só pinos, banheiro, tudo, ficou incrível, ficou uma cabana. Eu fiz para mim na época e no meio do caminho uma cliente se apaixonou e comprou e ela fala, eu achei que uma casa na árvore ia ser um sonho, hoje eu tenho uma mansão na árvore que eu amo e realmente ficou uma coisa incrível. E na época a gente chegou a orçar com vocês, né, que vocês são meus parceirões de madeira engenheirada. E daí eu entendi que custava quase a mesma coisa, mas na hora que eu fosse transportar esses módulos para a Bahia, eu ia dobrar o valor. E daí tem mais do que isso, né? Que eu acho que a história que talvez é onde eu começo a olhar para a madeira com um pouco mais de cuidado. Há um tempo atrás, um amigo meu me chamou para fazer uma casa e ninguém sabia o que era o selo GBC residencial. E eu fiz essa casa com todos os processos, protocolos e todos os critérios GBC de uma casa residencial. Acho que foi a segunda casa residencial feita em São Paulo com selo GBC. Eu achei aquilo interessante, eu até fui dar uma palestra na feira falando do selo, da certificação, do processo e tal. Não tirando os méritos, eu acho que todo olhar para sustentabilidade, a gente está no limite válido, do limite do... Dizem que ainda há tempo da gente retroceder um pouco para conseguir melhorar essa situação que está insustentável ambiental, né? Mas eu achei aquilo pouco e acho que foi na mesma época que você sentou com a sua malinha no meu escritório. Eu falei, cara, isso faz sentido. Isso é sustentável. A gente está falando da sustentabilidade, não vamos lavar o pneu do caminhão, vamos pôr... Não. Primeiro, a arquitetura sustentável, ela vem de você conseguir locar e trabalhar com uma ventilação cruzada legal, com uma boa arquitetura que resolva o máximo possível para você não trabalhar com ar-condicionado, com... Sabe, pensar em reuso de água, depende de onde você está usando, onde você está inserido, onde você não está inserido, aquecimento solar, isso são coisas básicas, sabe? Você entende que a tecnologia... Mas na hora que eu entendi o que era uma madeira engenheirada, eu falei, cara, eu tô falando da raiz, eu tô falando da matéria-prima do negócio. Exatamente. Entendeu? Então, isso me fez um sentido, é como se tivesse... Eu falado assim, bateu com o que eu penso, entendeu? Assim, e eu meio que... Parei tudo e falei, eu quero entender, eu quero mergulhar nesse mundo aí dessa madeira engenheirada, de madeira. Eu já estava nesse mundo de roliço, daí eu comecei a entender a madeira, daí a gente começou a fazer uns projetos juntos, a gente começou com um pergolado, daí agora a gente está com uma casa deliciosa fazendo juntos, com um cliente muito querido. Estamos orçando sempre, toda vez que eu posso, eu sento com o meu cliente, tento mostrar para ele a importância do que é hoje construir em madeira, que eu acho que eu até brinco, né? Acho que você que
que um dia falou, a gente já teve a era do concreto, já teve a era do aço, e fundamentalmente a gente está na era da madeira. Sim. É que estamos num país que culturalmente isso ainda é muito, não é tão disseminado, mas começamos aí com os grandes condomínios, né? Boa Vista, Grama, as grandes casas começam nessa escala, e as pessoas olham, olha, meu vizinho tem uma casa em madeira, eu também quero ter uma casa em madeira, mas isso tem que ser muito mais popularizado, né? A gente tem condição para isso. Cara, Kika, tudo que você fala, por isso que a gente é amigo, na verdade. Por isso que a gente pode ficar horas falando, que a gente bate muito do que eu falo, né? Uma época, até vou contar uma história para você. Uma época eu fui para Cuiabá. Em Cuiabá, cara, Brasil, querendo ou não, ela tem o nome de uma madeira, ela veio de uma madeira. Sim. Né? E eu fui para Cuiabá para ver, fui convidado para dar uma palestra lá, para mostrar um pouco do potencial da madeira, foi bem legal. E você vê a quantidade de espécies que nós temos, e aí eu remeto diretamente à madeira serrada que você falou, e a falta de cultura e o preconceito, que na verdade é a falta de informação que bate muito do que a gente tem. E quando a gente fala falta de cultura, é que as nossas referências iniciais vieram muito do concreto, porque a gente teve grandes arquitetos que desenharam com concreto, né? E a gente veio e foi colonizado por Portugal, que Portugal não tinha madeira, né? E por isso que eles vinham pra cá pra pegar madeira. Total, fomos raptados. Então a nossa cultura veio do concreto, nossas referências são de concreto, né? E daí a falta de informação ou preconceito disso ainda demora um pouco pra se quebrar. Quando eu estive lá em Cuiabá, você vê coisas lindas, coisas maravilhosas, e o pessoal não sabia fazer deck, assoalho e revestimento, sabe, com um potencial de utilização para aquelas madeiras que são muito mais densas, muito mais resistentes, cara, que assim, deu vontade de pegar, ficar lá e falar assim, cara, vou usar isso daqui, porque os retalhos dos caras eram as nossas madeiras serradas daqui, sabe, então assim, tem muito potencial, mas falta um pouco de informação para as pessoas chegarem naquele ponto, né, você trazendo também, principalmente, a diferença entre a madeira serrada e a madeira laminada colada, são clientes diferentes, são proporções diferentes, são referências diferentes, né? Então assim, a gente, na madeira laminada colada, a gente procura os grandes vãos, procura realmente utilizar, tanto é que ela nasceu através da necessidade de vencer grandes vãos, porque não sentiam madeiras daquele tamanho, não se tinha outra tecnologia para vencer aquele grande vão. Então a primeira madeira engenheirada foi a madeira pregada, que nasceu para suprir a necessidade de fazer grandes vãos, porque não se tinha. E daí o prego, que foi a tecnologia empregada na época, como ele não é uma conexão totalmente homogênea, se construiu então uma cola. E ela nasceu da caseína, e depois foi evoluindo a cola para chegar no produto que a gente tem. Então, cada produto e cada elemento tem a sua conexão. E quando a gente faz esse mix e essa negócio, a gente tem que utilizar o material como deve ser, né? Mas eu sempre falo que assim, isso eu peguei daquele filme do Jordan, né? Que a mãe do Jordan fala assim, cara, um tênis é só um tênis, que é o da Nike, que ele só é alguma coisa a partir do momento que alguém calçá-lo. E utilizar esse material, e utilizar e calçar esse material como você calça, seja a madeira serrada, seja a madeira roliça, ou a madeira laminada colada, uma coisa que acredita, voltando naquilo que a gente estava voltando lá, é o que faz toda a diferença. Total. Né? Uma coisa, ela se transforma a partir do momento que você sabe utilizar, né? Então eu acho muito, muito legal esse ponto de vista seu, porque faz e traz muito do que eu também penso, sabe? Foi muito legal. Não, aí é muito maluco, né? Porque assim, e daí minhas aulas e meu conhecer vinha muito do... Calil, vem aqui, vamos conversar, como é que eu faço isso? Me conta um pouco mais, o que é CLT, o que é MLC? Aí, putz, quantas vezes eu já fui algumas vezes na Rewood, meu babando, enlouquecendo. Aí veio a pandemia, né? Sim. E eu comecei a entrar numa crise. Falei, nossa, eu não aguento mais ficar fazendo casa, sair desse lugar, tô precisando estudar. Daí eu comecei, o que eu acredito, né? O que realmente, qual é o meu chamado? Eu amo arquitetura. Sim. Mas o que falta? O que eu quero estudar? Daí eu falei, óbvio, eu preciso mergulhar nesse mundo da madeira. Por onde eu começo? Eu lembro que eu falava, ali onde tem, onde não tem. Aí eu comecei a fazer uns cursos meio online, assim, acho que eu até cruzei em alguns, abri a tela, aqueles cursos que tinham, eu nem me lembro de onde, o que era. Aí, num dos cursos, estava o Marcelo Afalo, acho que alguma coisa assim, e eu perguntei, aonde eu consigo
mergulhar um pouco mais nesse mundo da madeira. Eu preciso de mais informação, eu preciso estudar. Que eu quero ter técnicas, eu quero poder vender de fato, encher a boca para falar e usar a madeira da forma certa, usar a madeira da forma correta, saber, como diz, né, o chapéu e a bota, tirar ela do solo, cobrir ela. Eu já venho de um lugar onde eu tenho que ter grandes beirais, eu já venho de um lugar onde a arquitetura vernacular já me mostrava como trabalhava, como trabalha com a madeira, né, que de novo, os índios pataxós e como que tudo lá começa, tem a coisa das cheias do rio, então a gente eleva tudo, então eu já tinha um conceito ali, eu falei, mas eu preciso de mais, e graças a Deus não, mas é ironia, me falaram, putz, tem uma pós-graduação no IPT junto com o Núcleo da Madeira, dentro da USP, que é incrível. E eu tô agora fazendo minha monografia terminando essa minha pós. Foram 2 anos espetaculares de um banho de cultura da madeira. E eu sou muito grata a você, porque você é o cara que falou, vem cá, vem aqui, vem entender esse mundo. Dá uma olhada nisso daqui. Eu acho que agora a gente brinca, né? Eu tenho colegas, né, hoje, depois de velho, eu tenho colegas de classe que são arquitetos incríveis, são pessoas geniais, e a gente brinca, poxa, a nossa cabeça estava enfiada dentro de um buraco, que nem avestruz. Você foi o cara que tirou minha cabeça do buraco e agora eu tô nesse mundo novo ainda. Tem um percurso gigante para percorrer, mas eu sou uma fissurada por madeira, posso dizer com boca cheia, porque eu acho que o ciclo se fecha quando a gente trabalha com madeira, sim, sabe? Você trabalha com um material incrível e você consegue trabalhar com grandes vãos. Você tem aquela história, eu nunca me esqueço quando você me contava, eu falava, mas não pega fogo? Você falava, meu, ela é a última a correr, é a última a romper. Cada característica que eu entendia da madeira, eu falava, cara, a gente está num país onde a gente tem potencial gigantesco. A gente tem a terceira ou quarta maior floresta do mundo. Óbvio que a gente tem que trancar, eu brinco, vamos trancar a nossa floresta. E a gente está falando, a madeira engenheirada tem uma característica muito interessante. Ela trabalha com madeiras de reflorestamento. Eu não estou falando de madeiras de madeiras da floresta, madeiras nativas. Eu estou falando de madeiras de reflorestamento. Então eu estou falando de pinos e eucalipto. Ponto. E a quantidade de pasto que a gente tem aí? Sim. Sabe? Só na região... vou voltar ao sul da Bahia. Só na região do sul da Bahia a quantidade de eucalipto que a gente tem ali em todo em pasto, porque eram das fazendas antigas de cacau que foram aos poucos sendo desativadas, porque a mão de obra foi ficando ociosa, porque foi mudando um pouco toda a parte social ali daquela região. E daí entra com... Óbvio, daí você fala, pô, mas a monocultura é complicada assim, mas a gente pode fazer... trabalhar com reflorestamento, tem inúmeras formas de fazer, quer dizer, se só está fazendo o bem, sabe assim? É só saber fazer. Então, o que falta é uma cultura disso. Isso. Uma cultura de mercado, uma cultura, eu acho que mercado, eu digo, desde o fornecedor até o arquiteto, até o cliente, entendeu? Então, é um mundo muito rico, que está só começando. E o pessoal ainda fala de apagão florestal, sabe? É assim, o pessoal ainda não tem noção do que está falando, ainda tem muita gente que passa as informações erradas da forma que passa, isso prejudica muito o nosso mundo, sabe? Eu acho que ainda tem muito a se trabalhar nesse material e a gente tem um grande potencial de uso da própria estrutura e também das madeiras serradas, sabe? E falta realmente... pessoas ou até mesmo entidades ou até mesmo escolas como o Núcleo da Madeira, que até parabenizo o Núcleo da Madeira por ter feito isso. Eu acho que realmente faltava isso. Nossa, para ter pessoas para ensinar, sabe, isso, porque a gente não tem escolas de arquitetura que ensinam com madeira. Eu dei aula na Unicamp e as pessoas não sabiam a diferença em um MDF, um compensado, uma MLC, um CLT, e erro nosso.
Né, Total. Erro nosso de não ensinar. Total. Né? Até o Dr. Wood, ele é feito pra isso, pra ensinar, pra ver que as pessoas já trabalharam com ele, é legal, é interessante e, cara, faz todo sentido. Que é isso que você tá expondo. Acho que isso é sensacional, sabe? Ter uma visão dessa da arquitetura é muito legal. Porque é o que faz realmente o negócio crescer e as pessoas quererem buscar mais informações do que isso, né? A gente tem sempre um canal de detalhamento construtivo que tenta ensinar os arquitetos, sempre bato no escritório de arquitetura, mas eu sou né? Ainda falta a gente se unir, isso a gente tem falado bastante, para propor nisso, até mesmo eu tive na Ligna, que é uma das maiores feiras da Alemanha para maquinários, e eles tinham uma área só para produtos engenhados de madeira, coisa que nunca tinha acontecido antes. Uma área gigantesca, um galpão gigantesco. E lá dentro, Kika, tinha escolas de carpinteiros para alemães. Puta, tipo, pra você passar 6 meses lá. Cara, eu tenho um filho chamado Luca, quando ele fizer 14 anos, vamos mandar ele pra lá. Lógico. Eu também faria o mesmo. A Ju que me desculpe, mas, cara, não tem como. Se você aprender... E eu aprendi assim, né? Porque eu aprendi, mas eu tava curioso, eu queria saber como é que cortava, como é que montava, e eu mesmo pegava as coisas e eu mesmo fazia, e a gente vai aprendendo e vai trazendo novas tecnologias, e lendo bastante, e indo aos lugares, e também tive muita oportunidade de conhecer muitas pessoas de várias fábricas diferentes, de vários lugares diferentes, de vários lugares do mundo diferente, e tentar tropicalizar isso para tentar trazer na nossa realidade para que seja um custo-benefício compensando. Então, isso. O custo-benefício é uma coisa ainda que a gente tem que massificar um pouco para realmente valer. Ainda acho que a gente trabalha com a madeira muito na ponta, né? Na cabeça. Mas eu acho que é nossa missão. Os arquitetos, eles têm um papel muito importante. Vocês no início da cadeia e nós disseminando, sabe? Vamos fazer projeto em madeira, vamos acreditar. Tipo, agora eu tô com uns projetos em Gonçalves que, nossa casa aqui de São Paulo, que a gente está fazendo juntos aqui, que é do Jacomete. Jacomuzzi. Sempre erro o nome, porque eu tive Jacomete e Jacomuzzi. Sou péssima para nome. Mas o Jacomuzzi foi uma coisa assim, ele chegou para mim e falou assim, porque eu quero uma casa... Ele é piloto de avião. Eu quero uma casa super tecnológica. Eu quero uma matéria-prima de ponta. Eu quero trabalhar com steel frame. Eu falei, você não tá falando isso pra mim. Pra mim ainda. Pra mim, você vai falar que você quer algo super incrível, tecnológico. Steel frame, eu falei pra ele, deixa eu te contar, steel frame é incrível. Eu acho que a gente não pode abandonar o steel frame, mas você quer algo super incrível, tecnológico, de ponta, é wood frame. Vamos trabalhar com madeira? Daí eu apresentei pra ele um pouco do que eu sabia e te chamei. E o cara tá alucinado até hoje. Nossa, eu lembro quando a gente tava montando aquela casa. A gente montou super rápido, acho que foi menos de um mês aquela casa. E lembrando, só pra falar, a gente até pode postar fotos e vídeos, que o pessoal pede bastante pra gente postar fotos e vídeos da casa, mas é uma casa localizada em São Paulo, de 3 pavimentos, feita 100% em madeira laminada colada, com a composição das paredes inferiores em alvenaria e as paredes superiores em wood frame. Né? Porque isso não quer dizer assim, então tá bom, agora que só constrói madeira. Não, a gente tem que saber usar as características e adequar a construção. O primeiro andar, se você puder elevar e fazer em que não seja em madeira, você mesmo me ensinou isso. Sim. Entendeu? A gente fez realmente a alvenaria do segundo e terceiro andar, é 100% em madeira engenheirada. Aquela casa é linda. E o mais legal é que durante a construção ele pegava o cooler dele com cerveja, ficava lá na frente vendo a gente montar. Sabe? Eu achei, cara, é um cara que se apaixonou pelo produto. Não tem quem não se apaixone. Foi muito legal. Você sabe que uma das casas que eu fiz lá, na verdade os módulos que eu fiz lá em madeira no Outeiro, que eu vendi para que acabou um cliente se apaixonando no meio do caminho, era para mim, ele acabou levando a casa. Eu cruzei, ele fez um aperitivo e eu cruzei com o marido de uma prima minha lá, no restaurante. Ele levantou. Nunca vou me esquecer dessa cena até hoje. Eu cheguei no restaurante japonês que eu fiz em madeira lá também no Outeiro. Ele levantou, me deu um abraço e falou, prima, que orgulho. Eu falei, porque ele falou assim, eu nunca vou esquecer da sensação que eu tive a hora que eu subi a escada de madeira e entrei naquela casa, o cheiro.
o conforto. Eu tive vontade de abraçar os pilares. E eu brinco, né? A gente fica querendo abraçar a árvore. Você faz uma casa em madeira, você abraça o teu pilar. Não precisa, né? Então, assim, a sensação de você tá vivendo numa casa em madeira e eu acho que é outra, sabe? A sensibilidade, o conforto, é uma matéria viva. E eu acho que é por isso que falta informação. São poucas pessoas que têm a possibilidade de passar uma noite, ou até mesmo de ter esse conforto que a gente tanto fala. Porque eu acho que isso vai acontecendo ao longo do tempo, conforme o produto engenhado tem ganhado escala, até mesmo ter custo competitivo para isso, que isso tem acontecido cada vez mais, principalmente em investimento grande no mercado, né? E também a gente está à procura de incentivos fiscais para a descarbonização da própria construção, que isso deve ser levado muito em consideração, né? Mas esse sentimento é uma coisa que a pessoa nunca mais esquece, e ela vai entender ao longo da vida dela que aquilo não te traz somente esse sentimento, mas também te traz um material que é eterno. Cara, é sensacional isso. Eu acho que isso é o que falta para as pessoas terem esse feeling, sabe? Durante a pandemia, até mesmo, muitas pessoas me chamaram para fazer tiny house, né? Então eu vou falar da Pax, que é uma tiny house que nós fizemos aqui. Vou deixar o link para quem quiser ficar lá uma noite. E eu fiquei lá uma noite. Agora eles lançaram aqui no Airbnb, né? Para alugar. Eu fiquei lá uma noite e, cara, é sensacional, é diferente. Foi super legal passar lá a noite, super legal passar essa experiência. E tem um storytelling por trás da madeira. Se o cara entende o que ele tá fazendo, entende que aquilo lá não é uma parede de concreto revestido de madeira, mas sim o sistema inteiro é feito de madeira. É fantástico. É fantástico. A pessoa começa a entender aquilo e começa também a sentir aquilo. É muito legal. E eu acho que, assim, a madeira, o construir em madeira, como tudo está evoluindo cada vez mais, né? E o cuidado com, assim, e como que é a acústica? Porra, meu, tem coisa, acho que é muito mais bem resolvida do que muitas paredes em alvenaria, né? A gente tem Você mesmo pode dizer como que a gente faz, tem várias formas de fazer. Se você está fazendo CLT de uma forma, você está sempre com uma camada de isolamento. Então, assim, estamos evoluindo juntos dentro de uma matéria-prima muito rica, renovável, natural. É muito maluco isso tudo, entendeu? Tipo, se a gente pudesse passar um pouco do que a gente sente, não é só o conforto de viver. Por falar em conforto de viver, eu fiquei sabendo que tem uma mulher que teve alguma doença na Europa e os hospitais da Europa estão fazendo casas em madeira para que as pessoas se sintam melhor e até se recuperem. Não somente os hospitais, Kika, isso é legal você falar, cara, acho que uns 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar uma empresa no Canadá que fabricava madeira laminada colada, tá? Até Gary Willings era o nome do cara, um cara genial, sensacional, um cara super marqueteiro, legal pra caramba de conversar, até ficamos uma noite na casa dele, né? E ele fez um hospital de câncer no Canadá. E para fazer aquele hospital, naquela época, ele teve que passar por teste de bombeiro, sprinkler, um monte de coisa que a normativa ainda não estava acostumada para aquilo. E é um hospital lindo, maravilhoso, né? E foi feito no hospital de câncer por causa do estado biofílico da pessoa, que ele conseguia, e tem estudos que falam isso, as pessoas conseguem se recuperar muito mais rápido dentro Sem daquilo. dúvida. E remetia a árvores. Então eram vigas e pilares em madeira laminada colada, remetendo a árvores. Que legal. Sabe? É a coisa mais linda. Que É um legal. hospital sensacional que vale muito a pena aí pegar como referência, porque é um projeto que foi muito bem desenvolvido na época que foi desenvolvido, sabe? É uma coisa que foi bem legal, assim, de ter a oportunidade de estar dentro do hospital daquele, cara. Que legal, isso remete cara. Realmente a... Então você vê, né? Se é uma matéria-prima, é um sistema construtivo que as pessoas estão fazendo para que a recuperação de uma doença seja acelerada ou que tenha um resultado melhor, estatisticamente está falando que faz muito bem a saúde e faz muito bem, assim, por que não? Não estamos tirando de cena
nem o aço, nem o concreto. Pelo contrário, a gente só está dizendo assim, a importância de construir em madeira. Sim. Ela é muito interessante. Eu realmente virei As pessoas falam, você virou uma vendedora de madeira. Eu falei, não, eu virei eu sou encantada com este mundo da madeira. E a existência dos 3 materiais sempre deve haver, né? Cada material tem o seu melhor desempenho em cada lugar. E eu falo que a estrutura híbrida, que é o que se comporta realmente junto com o aço, o concreto e a madeira, isso faz parte do arquiteto entender. O que a gente não entende é que por que a madeira não se torna um pouquinho mais usado? Por causa da falta de informação. Então, é entender os materiais. Para mim, a arquitetura, um arquiteto é a pessoa que entende cada material e sabe se colocar em cada material, Sem seja dúvida. pelo vão, pelo uso ou pela sua exposição. Sem e entender dúvida. realmente aquilo que mais leva em consideração dentro da pele a qual a pessoa está utilizando, que é o cliente, ou o behavior, né? Que é o entender de como as pessoas se comportam para que aquilo você possa melhorar, que é que a gente estava falando lá da palestra que foi feita pelo Kogan lá no MUBI. No MUBI, exatamente. E é engraçado, né, se falar da mistura. Lá no núcleo a gente brinca bastante. Não existe uma obra inteira em madeira, porque a madeira ela precisa de conexões. Todas as conexões são metálicas, né? Então, assim, a madeira por si só, ela existe por conta não por si. Da madeira engenheirada, sem as conexões metálicas, ela não acontece. Sim. Então, é um sistema híbrido. Sim, exatamente. Entendeu? E é muito legal você entender até as conexões, como fazer. Assim, é encantador. É um mundo realmente... Não, é bem legal. Cada vez que eu conheço mais, que eu estudo mais, que eu me aprofundo mais, eu fico mais encantada, assim. E é legal, porque é como se fosse uma cenourinha no que eu gosto de fazer, sabe? Assim, tipo, putz... Tem aquela hora que eu tava cansada na pandemia falando, pô, vou continuar fazendo o de sempre. Não. Agora, sabe, é um alimentar de coisas novas que estão evoluindo, é muito legal, a arquitetura permite isso. Sim. E o entender do arquiteto é muito importante para isso. Eu acho que isso faz parte da leitura do arquiteto e o que ele é, na verdade. É isso que faz o arquiteto. Né? E, Kika, dentro de toda essa flexibilidade que se falou de madeira serrada, de madeira laminada colada, de trabalhar, quais foram as suas referências para seguir para esse caminho? O que te inspira para isso, para desenhar da forma que você desenha? Referências. Eu não sei, eu acho que eu tenho uma coisa de entender muito o lugar onde eu estou inserindo a arquitetura, né? Vamos supor, eu vou falar das referências que eu tenho da Bahia. Eu acho que o entorno, o processo, a história da evolução das construções, de como as pessoas... A comunidade vive e constrói, para mim isso é uma referência, sabe? Eu tenho um olhar muito grande para a arquitetura vernacular, assim. Eu acho que é muito importante, porque se a gente está falando de sustentabilidade, por que não usar a matéria-prima e a mão de obra local com a cultura local? Então, eu acho que a referência depende de onde eu estou. Tipo, agora eu estou fazendo uma casa, vamos supor, em Gonçalves, uma casa em Campinas, uma casa em Itaguaíba. É um pouco a referência vem do entorno, vem do sistema construtivo, do entorno. É engraçado falar, pergunta interessante, de onde vem a referência? É uma construção de leitura, como eu crio. Da sua concepção. Eu acho que a criação de um arquiteto vem, de novo, de um repertório de vida. Sim. Entendeu? Algumas vezes eu chego no lugar, tem lugares ou terrenos ou projetos que é muito louco, parece que é uma entidade. Você chega lá e fala assim, nossa, é isso. Tem outros que eu fico lá batendo a cabeça. Criação, acho que ela vem é um pupurri de cada de vivência, de observação, de coisas que já deram certo e deram errado, de pessoas, de arquitetos que você admira.
Da arquitetura japonesa, eu sou fissurada na arquitetura japonesa. Fissurada, assim, agora eu tô fazendo minha monografia, né, a gente foi nesse, eu não consigo falar o nome do japonês que foi lá, eu já tentei, que o Kogan levou pro MUBI, realmente eu tenho que ler, eu já escrevi o nome dele, mas eu não me lembro. Eu sou fissurada porque eu acho que é isso, o japonês tem uma coisa de tempo, a construção, o tempo está inserido na construção, na arquitetura, sabe, o sistema, essa coisa deles do espaço, do uso da madeira, daquele, quando eles convivem num lugar, é tudo muito mais simples, é tudo muito mais humano, tudo tem um porquê e um pra quê. Então eu tento trazer muito isso. Eu sempre eu pego, como eu faço muito residencial, eu falo para o meu cliente, por favor, fala tudo, põe para fora, eu preciso entrar dentro da tua barriga para entender o que você quer. Vestir a pele dele. Eu preciso vestir tua pele, entendeu? Aí sim eu acho que as coisas vão aparecendo, sabe? Daí você vai lendo, estudando, você vai vendo, você vai... É muito louco, às vezes eu tô assistindo um filme, me vem e falo, putz, olha o detalhe disso aqui, me vem como referência, não é que eu vou fazer aquilo, mas me vem como referência e falo, nossa, isso me trouxe, na minha cabeça começa a construir o que eu tenho que resolver ali, entendeu? Então acho que a referência é um pouco de vivência, de estudo, de caminhar, de... Não sei, eu não sei te responder. Eu te entendo, mas eu te entendo. Eu também sou meio assim. É um pouquinho de cada... De cada coisinha. Você tenta passar um pouco da pele dele com o que você teve de experiência na sua vida, seja por um filme, seja por uma coisa que você viu, seja por um espaço ou uma viagem que você fez. E depois tem outra, né? De novo, como eu faço muito residencial, eu não projeto sozinho. O cliente faz parte, eu falo para eles, o projeto, eu sou uma mãe de Ná para vocês aqui, eu tô aqui recebendo. Vocês têm que me falar o que vocês querem e a minha missão é de passar isso, fazer isso ser palpável, entendeu? Construir o sonho de vocês de uma forma que a gente consiga realizar junto. Então, é uma troca. Quando você tem... É engraçado, meus melhores projetos foram com clientes com fácil comunicação, que a gente falava a mesma língua. E mesmo se não fala, a gente vai se adaptando, né? Porque... É isso, acho que a arquitetura, você não faz nada sozinho. É com a tua equipe, é com seus parceiros de construção, é com o seu cliente, sim. Tá todo mundo, é linear isso, entendeu? Por isso que eu falo, eu não gosto muito de salto alto. Eu acho que a gente esqueceu dessa unidade, dessa somos todos iguais, sabe? Assim, outro dia, até pensando em somos todos iguais, eu vi um negócio que eu vou até te mandar, que é muito legal, que é a madeira com seus anéis de crescimento e a digital. Você já viu isso? Já. Humberto utiliza muito disso. É sensacional. É isso. Entendeu? Então, cara, somos seres humanos. Entendeu? Tá tudo ali. Esquecemos disso mundialmente. Olha as guerras, quer dizer que nunca deixarão de existir, mas que ainda existem em 2024 quase, entendeu? Sim. Quer dizer, então é isso. Eu tento... O que eu acredito da vida, eu tento fazer isso porque a arquitetura permite isso. Sim. Você, assim, sabe, esse fim de semana, esse feriado, eu fui com uns amigos, mas eles falaram, engraçado, a tua arquitetura, cada vez mais ela tem a ver com a sua personalidade. Né? Assim, com quem você é, como você vive, como você pensa. Eu falo, poxa, mas se não for isso, tá errado, né? Sim. Eu tô vestindo outra camisa. Sim, eu tenho que... Então é muito legal. Eu acho que também as minhas referências vêm do meu crescimento interno, do meu desenvolver. De novo, eu acho que um bom arquiteto vai se tornando arquiteto ao longo da vida. Essa nossa profissão, ela é tão maluca e tão interessante, né? Tem algumas profissões que com 30, 40 você já vai para escanteio e vai para outra. A nossa não. A nossa é tipo... Step by step, vamos indo, vamos convivendo, vamos crescendo internamente, crescendo externamente, buscando referências
dentro e fora. É isso. Sabe que até mesmo no digital que você falou é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, porque, cara, eu faço o que eu acredito, né? O Pinus em si, ele tem muito nó, porque ele não foi feito para madeira laminada colada. Com certeza a gente precisa fazer uma classificação visual, porque interfere diretamente na resistência e no modo de ruptura dele. E a gente retira os nós, a qual realmente interferem e faz um desvio de fibra que causam a baixa resistência. Mas os que ficam são da própria madeira. Eu não vou fazer elementos clear. Não faz parte, você tá criando uma coisa que não é ela. Você tá ali desenhando, e aquele desenho pra mim, principalmente do Pinus, que você tem ali os veios. É maravilhoso, é a natureza. Cada casa é diferente, cada caso é diferente. E você pode fazer uma casa igual a outra, que ela não é igual. Né? Então você tem a sua digital ali pra cada. É muito legal. Isso é uma coisa que E é muito vivo, né? A gente falando dos anéis, quando você entende que são os anos, né? Cada anel representa isso. O inverno é o escuro e o verão é o claro. E a gente que entende, até mesmo vocês, né? Quando você vê a madeira, eu consigo falar para você se é do Brasil, se não é do Brasil, de parte mais ou menos do Brasil que ela é, e eu consigo falar para você se ela veio de outro país. Só olhando pro material pelo nível de anéis, né? Se você contar só os anéis pretos naquela peça, você consegue saber quantos anos ela tem. E não tem essa história que, com certeza tem, né? A gente tá num país tropical, então você planta. Aqui, para celulose você tira de 7 a 9 anos, para madeira, para a gente fazer para construção civil entre 14, isso? 14 e 16. Vai até uns 25, 28 anos. Em 25, 28 anos. Se você coloca, você vai para a Europa... 60 anos. Você entendeu? Meu Deus do céu, a gente tem onde um potencial de crescimento para virar o jogo muito grande. Muito grande. E não estamos falando, vamos construir em madeira porque é bonito, porque é natural. Não, estamos falando de planeta. Sabe? Estamos falando de matéria-prima renovável. Estamos falando de em vez de estar liberando o CO2, está captando. Quer dizer, para tudo. Entendeu? Para tudo. Isso é uma coisa que tem que ser muito... É sério isso. Sim. É muito sério. Sim, eu bato muito nisso. Até ontem eu estava numa reunião com o pessoal da CEBIC, com o pessoal da Ciduscom, para realmente propor uma coisa que é bom para os dois lados, né? Ele até colocou como o carro elétrico, né? Por que as pessoas compram carro elétrico? Elas compram carro elétrico porque... é legal, ou elas compram o carro elétrico porque você pode rodar no rodízio de São Paulo sem ter o rodízio de São Paulo e você tem desconto de 50% em termos do IPVA. Agora, por que o carro elétrico tem isso e por que o nosso material, a qual tem um consumo ou uma descarbonização do material onde a construção civil corresponde a 40% do CO2, da emissão do CO2, por que a gente não tem esse incentivo? E qual é o incentivo que a gente pode criar para as pessoas que queiram utilizar esse material? Que isso é o mais legal, não é só para gente. Eu gostaria que o meu cliente, além de todos os incentivos, até das coisas boas que a madeira traz, que é o que a gente estava falando aqui, o que ele pode ter para que isso seja realmente uma realidade, seja um custo melhor, seja um controle melhor, não sei. Mas isso é uma coisa que a gente está discutindo realmente para que o cliente que opte por utilizar, seja o produto engenhado de madeira, seja a madeira serrada, ou seja até mesmo a nativa de forma oriunda de floresta, que realmente tem um documento de origem florestal original, que seja realmente uma de reflorestamento, que tenha realmente benefícios para utilizar essa madeira. E eu acredito que através de passos como esse, arquiteturas como a sua, e pessoas interessadas em utilizar, a gente consiga, sim, chegar com um material. Não vou falar para você que a gente vai deixar de construir tudo em concreto e aço e vai transformar tudo em madeira. Não. Eu vou falar para você que ele vai ter uma atuação muito melhor e a gente vai ter um benefício para todo mundo e não somente para todo mundo em termos de custo, em termos de financeiro, em termos de nota fiscal, nada. A gente vai ter um melhor para o mundo inteiro. É isso que é muito legal, você visualizar o mundo por completo e ver o que você está fazendo, porque a especificação... o próprio cliente é grande, é totalitário isso, né? De novo, cara, a gente tem que pensar nos nossos filhos, quem a gente vai deixar? Uma das perguntas que eu fiz para mim na pandemia foi essa: o que eu vou deixar nesse planeta a hora que eu for embora? Filho, por enquanto eu não tenho, também
posso adotar, não sei. Mas o que eu vou deixar? Qual é o meu legado? Que sabe, assim, eu tive uma educação eu tive um padrasto maravilhoso, né? Ele era agrônomo. Ele foi convidado para ser ministro ele já infelizmente faleceu, foi convidado para ser ministro da Agricultura. Era um cara que todo mundo parava para escutar ele falar. É o agronegócio, né? Ele trouxe o agrobusiness para o Brasil, pra você ter uma ideia. Ele morreu em 96. E ele é um cara que me ensinou a pensar grande, sabe? Assim, ele pensava grande, não é que ele ficou me ensinando. Ver ele ser aquela potência toda, com tanta simplicidade, foi que eu falei, putz, é isso, cara. A gente tem que ser, sabe, pensar grande, mas pensar grande é fazer sem muita pompa, né? É fazer. Isso tudo vai tocando, vai fazendo tua vida, vai estudando, né? Minha mãe sempre fala pra mim, o homem que diz ou não é, porque quem é mesmo não diz. Então vai pensando grande, vai somando, a gente não pode olhar só pra gente, pelo contrário, a gente sim pode olhar pra gente pra melhorar o mundo, mas a gente não pode ser tão egoísta. A gente tá muito egoísta. Trabalhar com madeira, ou seja o que for, mas a gente tem que trabalhar com o ser humano. Eu tô construindo, eu tô fazendo, imagina, eu tô tirando do papel e dando uma morada para um ser humano. Tipo, olha a responsabilidade que um arquiteto tem. A gente pode fazer essa pessoa ser feliz ou triste, se a gente acertar a arquitetura ou não, entendeu? Sim. Então é muita responsabilidade. Então você tem que ter esse cuidado de pensar grande mesmo. De pensar, o que eu posso fazer melhor, o que eu posso fazer maior. E eu acho que quem tem mais poder, seja poder não somente financeiro, mas poder também em termos de informação, isso me cobra muito, sabe? O que você vai deixar pro legado? Tem até na minha apresentação eu boto a foto do Arnold Schwarzenegger, né? E falo assim, o que você quer pro seu futuro? O que você quer o futuro das próximas gerações? Sabe, não é simplesmente viver um tempo de vida onde você consumiu, fez e tal. E o que você deixou para as próximas gerações? Querendo ou não, você tem que deixar... Sabe, você tem que pensar muito maior, né? E quando você tem um poder, seja do poder da informação, isso eu me cobro muito de não somente levar informações, e por isso que eu faço com tanto gosto, de bater no escritório das arquiteturas e ensinar, independente se ele vai utilizar ou não vai utilizar, eu já plantei uma coisa ou até abri uma oportunidade da pessoa pensar um pouco diferente, sabe? Eu faço questão de fazer isso. E você fez isso com muita maestria comigo, de verdade. Foi muito gostoso, porque os nossos primeiros projetos, eles não saíram do papel. Mas é normal, Kika. Mas foi um aprendizado muito grande. Às vezes às vezes faltou experiência pra mim de te propor coisas diferentes. Não. Entendeu? Às vezes faltou diferença pra você de desenhar de forma diferente. Sim. Mas é a evolução que a gente faz em cima das experiências que a gente faz, sim, daquilo que a gente falou lá no começo, que a gente propõe, né? Até mesmo o de Minas que você falou, do café. Nossa, foi demais. Cara, hoje eu teria uma outra concepção, outro jeito de pensar, isso uma que outra é legal coisa. Da arquitetura. Você entendeu? E eu poderia te propor N outros tipos de soluções, seja pela evolução do material, seja pela evolução das conexões, ou seja pela minha própria evolução. Total. Sabe? É muito legal isso. Então a gente vai crescendo e absorvendo e entendendo aquilo e passando. E por isso que a gente vale tanto depois que fica mais velho, sem mais dúvida, antigo, com mais experiência, né? E é tão legal entender isso, meu. É tão legal, assim. Não é deixar a vida me levar, não é Zeca Pagodinho, não. Sim, pelo contrário, é tipo, viva. Sim. Viva, vai conhecendo, vai trazendo. O meu padrasto falava, o saber não ocupa espaço. Então, assim, a arquitetura pede muito isso. E a vivência tem muito a ver. O teu repertório e tua vivência tem muito a ver com o caminhário que você acaba desenhando ou... Eu até anotei isso aqui, o saber não ocupa espaço. Não ocupa espaço. Muito bonito, é muito, não, ele era um cara extraordinário, assim. Muito legal. Toda vez que eu brinco que eu tô um pouco assim, meio, o que eu vou fazer, que agora, e não sei o que, eu fecho o olho e falo, cara, tamo junto, vamos nessa. E é assim, eu fico muito feliz que, me aproximando da madeira, eu me aproximo muito dele, porque vendo
vem da terra, ele era um homem de muito da terra. Então, muita coisa legal vem acontecendo junto, assim. Eu tô muito feliz com esse processo todo, com essa nova semente que sei lá, que você implantou em mim há você já tinha aquilo, Kika. 7, 8 anos atrás. Eu só ativei, só. Muito obrigada, assim, eu fico muito feliz mesmo em saber que eu tenho muito o que conhecer, muito o que caminhar e muito o que desenvolver junto com as outras pessoas, sabe, assim. E, de novo, não pensando pequeno, não tô pensando em mim, não tô pensando só naquela casa ou só naquele projeto. A gente tem que, vamos pensar maior, vamos pensar no entorno. Esquecemos dos outros. Sim. Não podemos. Sim. Entendeu? Então, assim, o conceito de trabalhar com madeira tem a ver com todo esse conceito de olhar para o entorno. Não só o entorno aqui, mas o entorno mundo. Muito legal, cara. Muito legal. Então, não sei, isso me deu muito gás. Muito gás. Espero poder passar isso pra frente e ainda viver mais um montão fazendo isso e evoluindo com isso tudo, porque eu acho que a gente tem muita bagagem ainda e muito o que consumir. Sim. Muito legal, Kika. Kika, acredite ou não, já passou 1 hora. E eu tenho bom. mais. Que bom. Eu tenho uma última pergunta pra você. Opa! Kika, o que é arquitetura pra você? Nossa, o que é arquitetura? Putz, a arquitetura para mim hoje é o meu respirar, o meu estilo que é arquitetura para mim? A arquitetura é a vida, é viver. Que é arquitetura para mim? É tudo. É muito maluco, porque a arquitetura ela dispõe de um leque muito grande é tudo, a arquitetura é minha vida, meu dia a dia, faz parte de um dos pilares da minha vida, assim. A arquitetura é um caminho. A arquitetura é um caminho. Bonito. E mais do que isso, a arquitetura é conseguir traduzir ou construir, não sei se formatar o desejo de alguém através do seu ofício. Muito lindo, cara. Muito lindo. Kika, quero agradecer muito pelo seu tempo. Foi aqui, cara, nem segui nada, foi muito gostoso essa conversa. Como eu comecei, eu sou totalmente desconstruída. Minha arquitetura é bem desconstruída, né? Ótimo, que bom, fico feliz. Eu adoro estar com você. Gente, agradeço muito, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado. Obrigada.